Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, ali com a nossa querida Amélie Boudet, patronessa da SABED. Estamos juntos para mais uma história de Jesus, contada por Amélia Rodrigues. Continuamos no livro Trigo de Deus. História de hoje, arrependimento tardio, que consta em Mateus 27, 3 a 10. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo, pela infinita misericórdia com que nos acolhe. O seu amor, Pai, continua conosco sempre. Seja o que for que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale, ou que a gente sinta, seu amor permanece conosco. Assim como o amor misericordioso do Mestre. Gratidão, Senhor, por relevar as nossas faltas, nossas fraquezas e acreditar em nossas potencialidades. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, por nos acolher. Gratidão aos benfeitores espirituais que, em nome do Mestre, estendem as mãos para nós. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, que todos nós possamos estar em paz, conscientes de tanto amor ao nosso redor. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? A minha está, né? Deu para notar. Peço desculpas pela voz, que ainda está assim, né? De vez em quando, uma crise de tosse, mas vamos embora. Vamos pelas mãos de Amélia Rodrigues para mais uma história de Jesus. E ela nos conta o seguinte. A construção material, por mais complexa, é possível de ser erguida com relativa facilidade. Verdade. A de natureza moral demanda tempo, exige tenacidade, começos e recomeços, até se tornar sólida, resistente a qualquer devastação. O aplainar das arestas morais, quando você vai tornando a coisa redondinha, o aplainar das arestas morais é mais sacrificial, ligado a sacrifício, do que o desbastar dos minerais, corrigir-lhes as anfractuosidades, moldá-los. E olha que para fazer isso, dá um trabalhão. Você pegar lá e lapidar a pedra, deixá-la do jeito... Outro dia eu vi um vídeo de um chinês preparando uma vasilha de porcelana. Primeiro ele foi procurar o material barro adequado, tá? Peneirou esse barro, tirou todas as impurezas,
Depois ele foi preparando passo a passo, isso ia até a noite, mais de um dia, aí descansa e faz não sei o quê, e descansa e faz não sei o que lá. Olha, ainda fora a pintura final, quando a porcelana estava pronta. Dá trabalho. A nossa vida também é assim, né? Como ela fala aqui. O aplainar das arestas morais é mais sacrificial do que o desbastar os minerais, o desbastar os minerais, corrigir-lhes as infractuosidades, as pontas que estão estranhas, moldá-los. Por isso mesmo, o espírito é o construtor da sua realidade, devendo entregar-se com empenho. Então, não é o outro que vai me empurrar. Sou eu que tenho que me entregar a esse trabalho, ao mistério, sem descanso. Todo dia, gente. Reforma íntima a gente não resolve nessa encarnação só, não. Vão precisando, preciso outras, né? Vão de existência a existência. O trabalho que a gente está tendo aqui agora. Boleto espiritual atrasado que chegou, meu bem. Tem um aprendizado no meio, claro. Mas são coisas que é o que eu posso arcar durante o planejamento reencarnatório e ser visto. O que eu dou conta? Você dá conta disso, disso, disso. E aquilo ali? Aquilo. É só lembrar do casal de amigos de André Luiz que foram fazer uma regressão de memória e só foi permitido a eles ver do ponto que eles estavam 300 anos para trás. Eles saíram do departamento competente para isso, falando assim, a gente precisa reencarnar para ontem. Então, a gente tem que aproveitar o momento que nós estamos. Não é fulano fazendo palestra que fala de reforma íntima, livro sobre reforma íntima, tem mais de um, eu gosto muito do de Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos. Mas veja, no conteúdo do livro do Jason, por exemplo, tem exercícios para serem feitos. É só ler. Eu fiz a minha reforma íntima. Não. Tem que meter a mão na massa. Qualquer titubeio surge a ameaça à realização. Um descuido e abrem-se os canais para o alagamento e desastre da obra. Não é? Judas Iscariotes não alcançara a dimensão plena do reino que Jesus viera fundar. Sem exterioridades, o reino seria no coração a sua base e no caráter os seus alicerces. Olha só, a gente ouve muito falar no reino de Deus, ou reino dos céus, né? Que André Luiz diz, estado de sublimação da alma alcançado mediante essas idas e vindas, plano espiritual, reencarna, desencarna, vai para cima, volta, Como ele fala aqui. A gente deve construir o reino de Deus. Jesus começou a ensinar o que é o reino de Deus, como ele é, como é que a gente faz para construir. E se a gente perceber os ensinamentos de Jesus, Sermão da Montanha, tem tudo a ver com o caráter da pessoa. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, ou então, amai os vossos inimigos, porque se você só gostar daquele que gosta de você, que prático. Não. Isso mexe muito com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente ainda está, o jeito que nós ainda estamos. Então, sem exterioridade seria no coração a sua base, sentimentos, e no caráter os seus alicerces. De natureza eterna, dispensaria as formas exteriores, erguendo-se com os materiais preciosos que o ideal e o sacrifício
elegem. Se eu quero mesmo evoluir, se eu, mais do que acreditar, eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu estou em evolução e que eu preciso trabalhar isso. Eu quero ir, pelo menos por enquanto, um posto de socorro decentezinho quando eu desencarnar. Vai chegar em nosso lar, meu bem? Não é assim, não. Abaixo de nosso lar tem Campos da Paz, e é enorme. E quantas outras cidades espirituais e quantos outros postos de socorro existem? Mas aí eu tenho esse ideal, beleza. Eu quero evoluir, eu quero conquistar paz, minha própria paz, minha felicidade e tal. O que é que eu tenho que sacrificar, né, para isso? O que é que eu vou escolher? Por exemplo, hoje, domingo, mais tarde existirão caravanas, distribuindo comida, distribuindo roupa, cobertores, para quem vive em situação de rua. Eu terei coragem de largar o meu futebol, ou largar o meu programa, largar o meu dorama e ir para a rua? Eu terei coragem de ir para a cozinha da casa espírita, preparar a comida da quentinha em pleno domingo ou em plena terça-feira? Uma amiga minha vai às terças à noite. E aí? Continuando aqui, ela continua falando do reino dos céus. Suas vigas mestras, seus pilares, são, ainda hoje, a decisão irrecusável e a segurança quanto à excelência do empreendimento. A gente sabe como é importante isso na nossa vida. Decisão irrecusável. Não dá para deixar para mais tarde, não. Ah, mas eu já estou com 80 anos. Daqui a pouco eu estou, como se fala hoje em dia, de arrasta para cima. Você já foi? Não. Então vai fazer uma prece pelo outro, criatura. Seja mais gentil. Seja uma pessoa mais amorosa. Veja o que você pode fazer ainda. Foi a resposta que Emmanuel deu para Chico, quando o Chico perguntou para ele se não estava na hora de ele ir embora, não. Não estava fazendo mais nada, deitado em cima da cama. Né? E aí, Emmanuel respondeu o seguinte: se você ainda pode fazer uma prece, você ainda é útil. Então, vamos embora. Mesmo porque não é quantidade, é qualidade. É só pensar no irmão Jacó, no livro Voltei, que ele que subia morro com sacas de compra, dialogava com espíritos no centro espírita, nananana. Quando ele desencarnou, apagadinho, e a filha dele, que não fazia metade do que ele fazia, já com a luz dela, já, perispírito já brilhando. E essa foi uma das perguntas que os obsessores com os quais ele encontrou no plano espiritual viraram para ele e falaram assim: mas Jacó, você que mandava a gente para a luz, cadê a tua? Pois é. Com estas convicções, nada constitui impedimento, e o êxito faz-se-lhe natural, duradouro. Com essas convicções, decisão irrecusável, segurança quanto à excelência do empreendimento, erguendo-se com os materiais preciosos que o ideal e o sacrifício elegem. Judas, que era judeu, provavelmente de Querioth, elegera-se o tesoureiro do grupo heterogêneo de amigos de Jesus, a quem ele convidara para a edificação do reino. Imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade, pelo valor relativo, amoedado, social, transitório, não real. E isto fê-lo perder-se, tornando-se a legendária personagem da traição,
da desconfiança, da ingratidão. Jesus o amava. E ele também amava o mestre, a seu modo, conforme as suas possibilidades. Toda Jerusalém ainda permanece opressa em decorrência da crucificação do inocente. Pesava sobre a cidade uma psicosfera densa e os receios dominavam os corações. As crucificações eram relativamente comuns no monstro sinistro da caveira, não, porém, aquela. Esse monte da existe, mas como na cidade de Jerusalém também temos pessoas de outras religiões, por exemplo, os muçulmanos, esse local agora virou, acho que estacionamento, alguma coisa assim. Já não, sabe? Para eles não tem a importância que tem para os cristãos que vão para lá e procuram ver, conhecer o local. Existe uma judia brasileira chamada Aline, ela tem um programa na rede social chamado Israel com Aline. E ela mostra os locais. É muito interessante. Ela mostra o Muro das Lamentações, ela mostra a Casa de Pedro, o Rio Jordão. E um dia ela mostrou lá o Morro da Caveira lá em cima. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo esse programa, fazendo, claro, a devida filtragem. Era uma judia, tá? Ela está falando do ponto de vista judeu. O ideal é que você pegue os programas antes da guerra, tá? Ela mostra onde era Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Então, voltando aqui com Dona Amélia Rodrigues. As crucificações eram relativamente comuns no monstro sinistro da caveira, não, porém, aquela. Os inimigos de Jesus sentiam-se inseguros, tomados por superstições e intrigas que deixavam entrever desforços. Ou seja, todo mundo que armou, que foi uma armação, foi uma politicagem, né? Anás, que não era mais, se não me engano, era Anás, não era mais sacerdote, começou interrogatórios, porque ainda tinha prerrogativas no Sinédrio. O genro dele, Caifás, que morava na mesma casa, continuou. E aí, né, aquela história toda. Manda para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos disse, não tem nada a fazer com esse cara aqui. Como é que eu vou sair dessa saia justa? Ele mandou para Herodes. Pôncio Pilatos, ela devolveu. E Jesus está para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. O único argumento que Pôncio Pilatos aceitou foi que Jesus tinha dito ser rei. E para um romano que estava no poder, né? Aí não tem jeito, vamos lá conversar com o cara. Mas depois que ele, né, ainda por cima foi feita a troca do povo, aí todo mundo obsediado. A turma do lado negro da força, nessa hora, deitou o cabelo, crente que ia acabar com Jesus. E aí, na hora lá da troca e tal, depois disso, aquele gesto, estou livre do sangue deste inocente. E olha que a esposa dele já tinha avisado, não te mete com esse cara. Eu sonhei a noite toda com ele, um popular hoje, assim, vai dar ruim. Não te mete com esse cara, sai dessa. Deu no que deu. E ele ficou com esse tique nervoso de lavar as mãos pela consciência de culpa, porque ele poderia, assim, ter salvo Jesus, né? O resto da vida. Mas então, existe o livre-arbítrio das pessoas. O livre-arbítrio, aprende uma frase muito boa com André Trigueiro. O livre-arbítrio é soberano. Deus não se mete nisso, a não ser que a criatura já fez tanta besteira que, olha, vai levar alguns milênios para ela se reequilibrar perante as leis divinas. Então, o Papai do Céu fala assim, deu, vá para o planeta primitivo. Com seu livre-arbítrio, leva junto. Vai aprender lá. Fora isso, espírito de luz nenhum se mete no nosso livre-arbítrio.
Então, os inimigos estavam dando assim, foi você que falou, não, foi você, não foi você, foi você, e aí agora o que a gente vai fazer e tal. Os seus amigos que haviam ficado à distância, o único que ficou perto foi João, e mulheres, as mulheres que seguiam Jesus, que ajudavam Jesus, ajudavam os apóstolos, todas elas lá. Os seus amigos que haviam ficado à distância ocultavam-se amedrontados, desconhecendo o que lhes estaria reservado. Ouviram-no e não o entenderam. Nós entendemos um pouquinho, né? Graças à doutrina espírita, graças a Dona Amélia Rodrigues, graças a Joana, graças a Emmanuel, a gente vai entendendo um pouquinho, de acordo com a nossa capacidade, um pouquinho sobre quem é Jesus. Pareciam perdidos os discípulos, ouviram-no e não o entenderam. Pareciam perdidos sem a voz suave de comando e as seguras mãos do pastor. As notícias enganosas, exageradas e deprimentes viajavam céleres de bocas a ouvidos, mas aumentando-lhes o pânico. Foi nesse clima psicológico e social que raiou a madrugada do domingo, no qual as mulheres afetuosas foram visitar-lhe o túmulo e encontraram vazio. Logo depois viram-no receber as instruções que suscitariam dúvidas nos amigos mais céticos quanto a seguirem para a Galileia. Vamos trabalhar, galera. E aí ela volta a falar de Judas. Judas vendera-o por 30 moedas de prata, atormentado pelo valor efêmero das coisas, o reino dos céus pelo de metais. E tendo o dinheiro nas mãos, percebendo que seu amigo não reagira, deixando-se aprisionar e sendo condenado, retornou aos comparsas do crime e, ante a frieza deles, tardiamente desabafou. Pequei entregando sangue inocente. As gargalhadas roufenhas e a zombaria ácida dos cínicos vencedores da mentira explodiram em resposta de indiferença. Não te importa, sei lá contigo. Sem dimensão para compreender a extensão vil daquelas almas, o estrelocado atirou as moedas na direção do santuário, saiu e foi-se enforcar. E essas moedas, depois, sabiam que não podiam ficar com ela, né? Eles compraram um local para fazer um cemitério. Para estrangeiros, eu acho. E aí, no livro Crônicas de Além Túmulo, irmão X, né? Nos fala, nos conta uma entrevista que ele teve com Judas. Ele estava lá, em Jerusalém. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E, em meio a todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. E ele foi até lá. Foi assim que irmão X viu, porque podem vibrar, os espíritos podem vibrar em contato direto com a história. E ele estava analisando o passado e tal, vendo por toda parte ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas, e no meio das fatalidades que pesam sobre o empório morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. E numa dessa, ele viu alguém, um homem sentado sobre uma pedra,
E alguém falou no ouvido dele, sabe quem é este? Este é Judas. Judas? Sim. E Judas costuma vir à Terra na época que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de outrora. E ele se aproxima de Judas. O senhor é? Sim, sou. O senhor é, de fato, ex-filho de Iscariotes? Ou Queriotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, tetrarca por quê? Porque Israel foi dividido em 4 partes. Né? Cada um era um tetrarca. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, em seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Vamos continuar aqui a história. Olha os comentários de Dona Amélia. Os indivíduos fracos não se enfrentam. Fugindo da consciência, são-lhe vítima permanente, por não poderem liberar-se do seu aguilhão. Pôncio Pilatos, lavando a mão, até o desencarne. A culpa é ferrete cravado no cerne do ser, a revolver-se cortante, como um ferro, um pequeno ferro ali, para lá, para cá, para lá, para cá. Só a sujeição à realidade com honesta disposição de reequilíbrio arranca o espículo cravado, amenizando a dor. Quando a gente aceita, fiz besteira, mas vamos ver o que eu posso fazer daqui para frente. Se der para consertar o que eu fiz, beleza, mas eu vou procurar viver no bem, né? Porque há um equilíbrio na balança divina. Fiz uma besteira aqui, mas eu fiz o bem ali, dá uma equilibrada. Fugir é fácil. Porém, de que se foge? De quem e para onde? Aonde quer que se vá, vai-se consigo mesmo. E Judas, arrependido, quão atenazado,
por forças espirituais inferiores que o arrastaram ao crime por afinidade de propósitos, fugiu para o abismo do suicídio pelo enforcamento. Abandonava o reino de luz para cuja construção fora convidado, arrojando-se no de trevas densas, onde se demoraria em infinita desdita. Antes de aparecer às mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus descera às regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara, o que acontece com os suicidas, eles ficam ressentindo o momento do desencarne até que o fluido vital está no perispírito dele, está saindo pelo cordão de prata cortado. Imagina você pega um fio como o nosso que conduz a eletricidade. Você corta, você vai ver aquele monte de coisinha, um monte de filamentinho, comparando assim o fio de prata. Ele foi rompido, né? De forma brusca, não é assim. E aí ele fica soltando faíscas. E essas faíscas, os espíritos inferiores querem absorver, é o fluido vital, que está se escoando por ali, eles querem absorver para se sentir vivos, de novo, encarnados. E aí, os nossos companheiros que cometeram essa besteira ficam se sentindo como Judas se enforcou, se enfocando, naquele momento. E não só isso, eles veem, por exemplo, no Vale dos Suicidas, que é a misericórdia de Maria, eles veem também a forma que os outros se mataram. De repente, passa um pegando fogo. De repente, olha, um com sangue escorrendo por causa do tiro no ouvido, e o tiro. Olha, é triste. Então, debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sob a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se o símbolo da suprema desdita. Ou seja, ele está num lugar bem ruim, esteve num lugar bem ruim no plano espiritual inferior. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. E depois de Jesus veio Maria socorrer Judas para levá-lo a uma outra encarnação. Maria Dolores tem um poema lindíssimo sobre isso, chamado Retrato de Mãe. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. Aqui o que eu havia comentado. Os príncipes dos sacerdotes, apanhando as moedas, que Judas jogou, né? Disseram, não é lícito lançá-las no tesouro, pois são preço de sangue. Depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério aos estrangeiros. Por tal razão, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue.
cumpriram suas profecias. Tudo isso, sabe? Os mínimos detalhes. Nós ainda estávamos numa época que a gente precisava ser impactado para poder guardar o que era importante para a gente. Voltamos aqui a irmão X. Continua a entrevista dele com Judas. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores das perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. A última reencarnação dele foi como Joana d'Arc. Vamos continuando. Nos fala assim, Dona Amélia Rodrigues. O reino dos céus está no coração e deverá ser exteriorizado através do amor, da paz, em bênçãos de humildade e fé. Frágil, a criatura humana que se empenha em distendê-lo sofre aguerridas perseguições, tentações. Eu respeito muito um padre paulista pelo trabalho que ele faz com as pessoas em situação de rua. E ele estava falando em um sermão na igreja dele, né? Que é preciso acolher, né? Parar com os preconceitos e tal. Em geral, homofobia, das pessoas que vivem nas ruas, né? Porque o que o governo paulista está fazendo, ele dá com a mão e tira com a outra. E não é à toa que esse padre está sendo perseguido, já foi ameaçado de morte. Porque ele diz que a ideia dele é ficar junto com essas pessoas. Precisa ir até essas pessoas e socorrê-los, dar o mínimo de dignidade. Não era isso que Jesus fazia? E Francisco de Assis também? Pois é. Frágil, a criatura humana que se empenha em distendê-lo sofre aguerridas perseguições, tentações. São-lhe oferecidas moedas de prata e ouro, poder e prazer, que, após recebidas, quando se lhes constata o desvalor e se deseja reparar o mal, os onzenários enganadores, onzenário é aquele que guarda dinheiro, né? Está ligado ao dinheiro. Ridicularizando aquele que se equivocou, certamente repetirão. Isso é lá contigo. Em português hoje em dia não tem nada a ver com isso, dá teus pulos. Para terminar, voltamos à crônica de Além Túmulo. Continua irmão X conversando com e está hoje meditando nos dias que se foram. Pensei com tristeza. Sim. Estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, Jesus. Olha onde Judas está. Irmanado com ele. Está junto com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo,
Sinto nestas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo-o ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí, irmão X falando. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o cédron, que rolava na sua quietude como lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Vamos fazer a nossa prece. Mestre, recebe a nossa gratidão pelo muito que o seu amor concede a todos nós, encarnados, desencarnados. Ainda somos, Senhor, crianças que, perante o plano espiritual, ainda temos muito que evoluir, muito que aprender. Mas, em sua misericórdia, Senhor, você mandou para nós a doutrina espírita. Começou nos ensinando de maneira prática, teórica e prática, a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras leis morais. Prometeu que enviaria o Consolador, e o Consolador é a doutrina espírita, que nos relembra tudo aquilo que a gente precisa relembrar, e aprofundamos, Senhor, os conhecimentos através dos teus mensageiros amorosos, que nos explicam tudo o que a gente precisa para entender o seu amor por nós e os seus ensinamentos. Gratidão, Senhor Jesus, por olhar por nós, olhar para nós, nos conhecendo até pelo nome e acreditando nas nossas potencialidades. Gratidão profunda por esse amor que nos acompanhará até o fim dos tempos. Gratidão. Gratidão, Mãe Maria, pelo seu amor que nos socorre sempre. E tem piedade, minha mãe. Envia os teus mensageiros de amor junto a pessoas que estão com ideação de fazer o mesmo que o Judas fez. E junto àqueles que já o fizeram, que sua misericórdia continue atuando, porque eles não sabem, não souberam o que estavam fazendo. Que a tua misericórdia, Mãe, os acolha e os encaminhe para, no futuro, novas encarnações, para recomeço.
mas que eles possam, nesse momento, sentir um pouquinho de paz, mãe. Como a sua mão maternal, os acariciando e deixando ali um rastro de esperança, assim como teu filho fez com Judas e você mesma também fez. Gratidão por tudo. Graças a Deus. Acabou meu tempo e apareceu alguém. Oi, alguém. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história desse mesmo livro, Trigo de Deus. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.